Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso episódio de abril. Eu sou a Kemi e ao meu lado nosso amigo Thiago. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos começar o episódio dando as boas-vindas ao nosso convidado, Eduardo Tambellini. Seja bem-vindo. Obrigado, gente. Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês, a Kemi, Thiago. Seja bem-vindo, Thiago. Hoje o Eduardo Tambellini é especialista do setor financeiro. Ele é criador do programa estratégico de carteiras de inadimplentes e representante da Tabelando com Tambellini. Ele traz um olhar aprofundado sobre a gestão de cobrança e estratégias para reduzir a inadimplência no mercado. Além disso, nos contará um pouco sobre as tendências e desafios desse setor. Tambellini, seja muito bem-vindo. E para a gente começar esse nosso episódio, eu tenho uma pergunta aqui. Quais são os desafios mais comuns que você vê nas carteiras de inadimplentes? Bom, no programa que a gente tem, a gente costuma dizer que a inadimplência tem várias causas, né? Eu acho que o primeiro ponto é você entender a causa da inadimplência para aí sim direcionar as ações específicas para cada tipo de cliente. Acho que esse é um primeiro ponto. Agora, a gente tem aí inúmeros desafios dentro desse setor. Dentro do nosso programa também, eu tenho falado bastante que a gente tem desenvolvido o método AF. Vocês sabem o que é o método AF? Não. É o método arroz com feijão. Então, o desafio muito grande hoje das empresas é se voltar àquilo que é efetivamente básico e necessário. A gente vive num mercado onde cada dia, cada semana surge uma novidade. Sim. E às vezes a ânsia de eu atender aquela novidade acaba sendo maior do que aquela coisa de eu fazer o dia a dia bem feito. Então, eu acho que isso acontece não só no segmento financeiro, no segmento de crédito e cobrança, mas em qualquer empresa hoje, né? A gente muitas vezes esquece de fazer aquilo que é o básico, que é aquilo que tem que ser feito. A lição de casa, né? A lição de casa e, como eu digo, né, o arroz com feijão, né? Não adianta querer fazer um risoto, um ensopado, se eu não faço nem meu arrozinho com feijão bem feito. Então, acho que o ponto é esse. Essa questão do arroz com feijão que você cita seria, por exemplo, a empresa se precaver com relação à inadimplência? Tem a ver com esse estudo que você falou? A inadimplência, ela é algo que vai acontecer sempre, independente do meu processo de crédito ser 100% efetivo, né? A inadimplência, ela tá... Se eu quero ter uma inadimplência zero na minha empresa, só tem uma forma, é não vender a crédito, vender só à vista. Agora, quando eu vendo a crédito, a inadimplência vai sempre existir. A questão a gente tem dois fatores. Eu preciso me precaver em crédito para cada vez ter uma inadimplência controlada, porque evitar a inadimplência a gente não vai conseguir nunca 100%. Então, acho que em crédito poder proporcionar uma operação de crédito segura para que eu tenha a inadimplência natural que vai acontecer. E do outro lado, é ter a área de cobrança muito bem estruturada, porque já que a inadimplência vai existir de qualquer jeito, eu tenho que ter um processo de cobrança que suporte e que garanta a eficiência de trazer esse valor também para dentro. Da mesma forma que não tem inadimplência zero, a cobrança não vai conseguir trazer 100% do débito. Verdade, isso é verdade. E agora no mês de abril, o Tambellini vai aplicar um curso, né, estratégico de carteiras de inadimplentes. Fala para nós um pouquinho sobre esse curso, como ele vai funcionar. Legal. A CISP fechou com a gente, na verdade, 2 turmas, tá? Vão ser aproximadamente quase 100 pessoas, esse número a gente ainda vai confirmar, mas ele é um curso onde a ideia é mudar um pouco a cultura do pessoal que trabalha com crédito e cobrança. Então, esse curso ele tem basicamente, vou chamar de 4 módulos, né? Vão ser 3 dias, na verdade vão ser 2 turmas, sendo uma em abril, no começo de abril, dia 7, 8 e 9 de abril, e uma outra lá em agosto, 11, 12 e 13 de agosto. 2 turmas, tá? Aonde esse curso você vai aprender
Desculpa, achei que você tinha me perguntado alguma coisa. Onde nesse curso você vai aprender conceitos gerais de cobrança. Então, o que é cobrança? Qual é o propósito? O que tem em termos de legislação? Quais são as principais causas da inadimplência? Como é que eu segmento minha carteira? Porque cliente não é tudo igual. Então, eu não posso tratar cliente tudo igual. Eu não posso cobrar tudo igual no mesmo tempo, com as mesmas etapas. Vamos falar também sobre uma estratégia muito interessante, que é aquela coisa que quando me perguntam, mas o que eu faço diferente na minha estratégia de cobrança? Na verdade, você tem que sempre desafiar a tua estratégia. Então, existe a metodologia Champion Challenge, onde eu pego um pedaço da minha estratégia campeã, crio uma estratégia desafiante que vai tentar fazer algo diferente para ver se ela é melhor ou não daquela estratégia atual. A gente vai falar bastante disso também, é uma metodologia. Vamos falar de uma coisa básica que todo mundo me pergunta, e eu acho que às vezes a gente fala, esse assunto já está passado, mas a gente vê que não, que tem muita empresa ainda que é carente de informação sobre isso, que é como é que a gente constrói a nossa régua de cobrança, que nada mais é do que as ações que a gente vai ter no tempo, com quais canais, quais ferramentas. Então esse é só o primeiro módulo que a gente vai ter lá. A gente vai ter 2 módulos específicos falando de indicadores, tá? Qual que é a diferença deles? O primeiro módulo são os indicadores internos que vão me mostrar como é que eu faço a gestão da minha carteira de inadimplente. Então aí tem alguns indicadores que a gente vai falar e detalhar, os indicadores de rolagem, que mostra a evolução do cliente nos atrasos, o over, que é o quanto eu tenho acima de uma determinada faixa de atraso, e alguns outros indicadores de carteira. E o outro módulo de indicadores vai ser um pouco mais operacional. Como é que eu controlo o meu dia a dia de cobrança efetivamente? A minha equipe, a minha empresa de cobrança que trabalha comigo, como é que eu faço a gestão? E aí, pegando esse último ponto, empresa de cobrança, hoje a gente sabe que muitas empresas têm hoje parceiros de cobrança que fazem o processo de cobrança. Então, o grande foco desse quarto módulo é como é que eu vou gerir, como é que eu vou terceirizar esse processo, como é que eu vou gerenciar, criar metas, olhar indicadores, ter tudo isso para as empresas de cobrança, que hoje são importantíssimas para esse processo. Então, assim, mega resumidamente é isso. Muito bom. Aproveitando essa questão do curso, Tambellini, eu tenho 2 questões aqui. O que motivou a criação desse programa? E houve alguma demanda específica dos associados ou uma tendência de mercado que levou à criação e o lançamento desse curso? Conversando bastante com a CISP e com o Adolfo, que é o presidente da CISP, grande abraço, o Adolfo me falava o quanto que a CISP está preocupada em conectar as indústrias àquilo que tem de mais moderno dentro do processo. E também, não só do que tem mais moderno, para a gente não cair na história do fugir lá do arroz com feijão e pensar só no moderno, mas conectar essas pessoas com aquilo que é o essencial para ser feito dentro do mercado de crédito e cobrança. Então a gente já tinha dentro do nosso pacote de treinamentos alguns cursos. Esses cursos eu tenho, inclusive, em EAD, dentro do meu portal, que é o tabelandocomtambellini.com.br. Lá você pode adquirir alguns desses cursos. Mas a gente resolveu fazer algo específico para o público, que é esse público de indústrias, que, de uma certa forma, tem um pouco de características específicas, né? A gente trabalha muito no mercado de pessoas físicas e muito para o mercado financeiro, administradores de cartão, bancos, financeiras em geral. Então a gente pensou em fazer um curso um pouco mais detalhado. A gente pensou, não vamos pegar esse EAD que eu tenho hoje e vamos fazer algo específico para a CISP, para esse público da CISP. Então acho que o que motivou é essa preocupação que a CISP tem em estar sempre oferecendo e conectando seus associados ao que tem de mais moderno e o necessário para o mercado. Perfeito. E esse foi o objetivo, né?
criar um curso mais apropriado, mais adequado aos associados. Além disso, tem algum outro objetivo que você acha que seria importante para... Eu acho que sim, eu acho que tem uma questão importante que, assim, diferente de um banco que o grande produto é crédito, uma indústria, né, na grande maioria das vezes, o maior produto dela é aquilo que ela produz, né? Então, você tem uma empresa que produz carne, a outra que produz materiais diversos. Só que crédito e cobrança, por mais que não seja o produto a ser comercializado, uma coisa que a gente tem que entender é a importância do crédito e a importância da cobrança independente do ramo de atuação da empresa. Então, eu acho que uma coisa que a gente quer passar também nesse treinamento é a importância desse profissional dentro da área de crédito e cobrança, porque, como eu disse, né, hoje num banco, numa financeira, existe uma diretoria de crédito e cobrança. Provavelmente na indústria que a gente está comentando, na maioria das indústrias, existe um departamento financeiro onde uma pessoa cuida de crédito e de cobrança junto, e na verdade ela cuida até de outras coisas. Então eu acho que o grande objetivo nosso é também mostrar o quanto que é importante a gente ter um processo de crédito muito bem estruturado e seguro e um processo de cobrança que suporte esse crédito que vai ser dado. Quanto melhor for a minha cobrança, maior é o meu potencial de crédito, porque eu não tenho que ter medo, eu não quero ficar limitando, né, meus clientes. É claro que eu tenho que olhar quem é o público-alvo que eu tenho que dar crédito, mas eu posso ser um pouco mais aberto porque o meu processo de cobrança garante uma recuperação depois. Tá certo. Bom, pessoal, o curso ele vai abordar estratégias para planejamento de cobrança. Eu acho importante a gente falar sobre qual é o propósito da cobrança. Diz aí também. Isso é bem interessante, é uma coisa que eu sempre coloco nos meus cursos, né? Porque quando a gente pensa em cobrança, o que a gente pensa? Pô, a gente pensa naquele cara ligando pra gente 500 vezes no dia e no nosso sentimento, esse cara tá ligando pra encher a gente. Exato. Porém, eu vou contar mesmo devendo, ele tá enchendo. Mesmo eu devendo. Mas eu vou contar uma história bem legal aqui, que mostra bem o propósito da cobrança. Eu, como todo mundo, eu sempre costumo perguntar quando eu estou fazendo um treinamento, quem que já foi inadimplente aqui? E eu sou o primeiro que levanta a mão, já fui inadimplente. Lembro que eu estava num momento que eu estava separado, tinha 30 e poucos anos, então o pior score que pode ter de pessoa física é o homem separado 30 anos. Pode recusar esse cara, tá? Mas enfim, era eu naquele momento e um belo dia eu estava indo trabalhar, recebi um telefonema no meu celular. Seu Eduardo, bom dia, sou do cartão Unibanco. Aí eu, putz, cobrança. Primeiro sentimento do inadimplente, cara, quero me livrar disso rapidamente. Aí falei, legal, eu vou pagar dia 10. Aí a menina falou, o senhor vai pagar o valor total ou mínimo? Porque era um cartão de crédito. Eu falei, vou pagar o mínimo. Então, o que eu costumo dizer? Naquela hora, o que eu tinha dado para ela? Eu tinha dado uma data de pagamento e um valor. Acabou o trabalho dela, né? Ela já tinha a informação que ela precisava, a promessa de pagamento. Mas não. Ela virou para mim e falou assim, senhor Eduardo, muito obrigado pelo compromisso, porém eu estou olhando aqui no meu sistema, o senhor já vem pagando com atraso vários meses, e sempre o mínimo. Isso está virando uma bola de neve. O senhor vai se perder. Seria melhor a gente verificar para fazer um acordo? A hora que ela falou isso foi uma facada no meu coração, né? Porque era aquilo que eu precisava ouvir. Mas eu costumo dizer que o inadimplente, seja pessoa física ou jurídica, ele é aquele público, como ele é brasileiro, ele tem uma filosofia que é aquela, dias melhores virão. Mas por que virão? Virão, eu vou ganhar na loteria, amanhã eu vou ganhar dinheiro. Não tem um plano, mas dias melhores virão. E aí ele acha que ele não precisa de ajuda. Então, esse caso que eu estou te contando mostra o verdadeiro propósito da cobrança.
propósito da cobrança não é ligar lá para encher o saco ou ligar lá para coletar uma promessa de pagamento. É ligar para o cliente para resolver o problema dele. Foi o que essa menina fez. Deu alternativas, né? Eu já contei essa história mais de 50 vezes e eu não sei o nome dessa menina, não sei onde ela está hoje, mas ela me ajudou, ela me direcionou. E é isso o propósito da cobrança. Chegar no cliente, ajudar ele a dar a direção. O único que vai decidir sobre o pagamento é o cliente, não é a cobrança. Mas a cobrança tem que fazer o papel para apoiar o cliente, dar soluções. Então, eu dentro da área de cobrança, como gestor de cobrança, eu tenho que entender, cara, se eu tenho uma dívida aqui de 1.000, como é que eu quero receber essa dívida? Ah, eu queria receber 1.200, principal mais os juros. Tá, mas o que é factível para o meu cliente? Será que 1.000 ele está conseguindo? Se ele já está com uns 30, 60 dias de atraso, será que eu não preciso pensar em conceder um desconto, criar um plano de pagamento direcionado àquilo que ele está me dizendo? Né? Ah, eu estou passando por um momento, eu sou uma empresa, estou passando por um momento, meus fornecedores não estão me pagando, então eu não tenho receita para isso. Poxa vida, vamos lá, então como é que a gente consegue estabelecer um plano? Consigo te dar uma carência para você voltar a me pagar. De repente não interrompa as vendas, mas limito a um determinado valor. Enfim, eu tenho que entender que o cliente inadimplente, ele é aquela mesma pessoa ou empresa que eu dei o crédito um tempo atrás. Ele não virou um leproso. Que ele pode voltar a ter crédito. Ele pode voltar a ter crédito e deve, né? E a gente tem que ajudar ele a ter crédito de novo. Falou, é verdade. Bem interessante esse olhar da cobrança, né? Não Sim, claro. Você tem que dar alternativas, né? Não e a cobrança só é um processo que a gente até, eu lembro de uma consultoria que eu fui sócio e a gente colocava o slide. A cobrança é um processo de empoderamento. Cara, você imagina o seguinte, você é um cobrador, aí tua mãe te pergunta, você trabalha com o quê, filho? Eu faço cobrança. Pô, cobrança, ninguém gosta de ser cobrado, né? Não, mas eu ajudo pessoas e eu trabalho para as pessoas voltarem a ter o seu empoderamento. Cara, muito mais bonito, né? Sim. No fundo é esse o objetivo e é isso que ele tem que estar lá presente. É isso aí. Fica aí um insight, gente. A gente tem que ajudar as pessoas a voltarem, né? É isso aí. Ninguém tem que pagar a dívida de ninguém tem que dar desconto, anistiar a dívida, mas eu preciso ter um apoio e uma direção para esse cliente pagar. E eu acho que esse é o processo. Exatamente. E você já falou do arroz com feijão, né? Que é o que deve ser feito. Mas no curso, como que assim as pessoas vão conseguir, qual a ajuda que eles vão ter para saber se prevenir das carteiras inadimplentes? Legal. O grande foco desse curso é cobrança. Então, eu já vou começar a trabalhar com uma carteira inadimplente. Eu posso ter ações preventivas. Olha, então, eu posso ter cliente aqui que todo mês ele está entrando em inadimplente, todo mês eu estou tendo que ligar para ele. Poxa, da próxima vez, antes de vencer a fatura dele, eu vou me prevenir e vou mandar um comunicado para ele. Eu vou ver se ele já precisa de alguma ajuda. Mas a gente vai ter todas as técnicas e quais as ações eu tenho que estruturar e como estruturar essas ações para buscar ter um processo de cobrança eficaz. Além disso, tem uma coisa que a gente não vive sem. Eu não consigo gerenciar nada se eu não tenho informação. Então, um dos focos do curso é entender como é que eu vou fazer a medição dessa minha carteira, como é que ela está em termos de evolução, né? E como é que ela está em comparativo até com o mercado. Puxa vida, mas é uma indústria, a gente consegue comparar isso. Talvez, no final desse curso, a gente possa criar um indicador CISP para essa galera que participou, o que seria fantástico, né? Hoje eu tenho um indicador, hoje na verdade não sou eu que tenho, mas o Banco Central tem uma divulgação de alguns indicadores de inadimplência.
E hoje eu tenho um outro grupo, que é um grupo de pequenas financeiras, pequenas administradoras de cartão de crédito, que também compartilham com a gente indicadores exatamente para que a gente possa ter uma referência diferente daquela do Banco Central, que é muito voltada aos grandes 4 bancos. Então, eu acho que o grande foco é poder proporcionar ferramentas, mostrar como fazer para você estruturar seu processo de cobrança bem feito. Muito bom. Certo. Considerando, Tambellini, o cenário aí atual, você acha que existe alguma tendência ou mudança no mercado que impacte diretamente a gestão da carteira de inadimplentes? Tem várias. Durante o ano passado, a gente teve várias questões regulamentatórias, tá? Então, por exemplo, uma das questões que discutiu muito o ano passado, e esse ano está se desenhando um pouquinho diferente, foi a questão de colocar um número específico para quem faz um volume muito grande de ligações de cobrança. Para a hora que você olhar no teu aparelho, estão ligando lá, é o 0303. Hoje, se você olhar uma ligação no teu aparelho começando 0303, é uma operação de venda. Alguém está te ligando para vender alguma coisa. A Anatel, exatamente com o objetivo de reduzir chamadas indesejadas, eles estavam cogitando a colocar a cobrança também nesse formato. Isso teve inúmeras discussões e aí agora, para esse ano aqui, deve ter uma mudança que é o famoso Still Shaking, em inglês, que aqui no Brasil a Anatel está chamando de chamada verificada. Então, nos Estados Unidos, quando você recebe uma chamada hoje, você já recebe dizendo, olha, é a empresa XPTO que está te ligando. Isso é exatamente o Still Shaking e é o que a Anatel chamou de chamada verificada. Isso já vai estar disponível agora, talvez a partir ainda do primeiro semestre agora do ano. Então, essa é uma questão regulatória, né? De regulamentação. A gente tem outras questões que talvez, não vão impactar diretamente esse setor, mas é uma discussão complicada, que é a questão da prescrição da dívida, não poder cobrar uma dívida prescrita mesmo no que se tange ao extrajudicial. Então, por exemplo, uma dívida normal que eu conheço, cartão de crédito, por exemplo, que todo mundo tem, 5 anos ela está prescrita. O que significa prescrição? Eu não posso mais cobrar judicialmente. Mas, até hoje, eu cobro isso e todo mundo cobra de forma amigável, com uma ligação telefônica, tudo isso. Existiram algumas decisões aí do STJ que deram ganho de causa quando o cliente reclamou que estava sendo cobrado pós-prescrição. Então tem uma discussão grande sobre isso, tem aí uma tendência de mudanças, né, de adequações ao Código Civil, e isso é uma tendência possível de se acabar com a cobrança após 5 anos. Não é que a sua dívida está extinta, mas você não pode cobrar, ou seja, se não pode cobrar, e eu tenho meu problema lá, então tá bom, por que eu vou pagar? Por que eu vou fazer o esforço de pagar? Mas eu tô com 4 anos. Daqui mais 1 ano vence isso aqui, ninguém mais vai me cobrar, então eu posso deixar. Então, mas a dívida vai persistir. A dívida persiste, mas se você não pode cobrar, já não pode judicialmente e não pode amigavelmente, complica. E aí a gente está falando de 5 anos para certos produtos bancários, financeiros, mas uma duplicata, se eu não me engano, são 3 anos. Um cheque são 6 anos de prescrição. 6 meses, desculpa. Então, assim, você imagina, você me deu um cheque, daqui 6 meses que voltou, eu não posso te cobrar. Eu não tenho direito de te cobrar. É uma decisão que induz a pessoa a não pagar, né? Total. Conversei com muita gente, tem uma série de vídeos que eu fiz sobre esse tema lá no meu canal, Tabelando com Tambellini. Tem um dos vídeos que um advogado fala, na África existe um país que a gente está trabalhando, ele é um advogado internacional até, e ele fala, lá não existe crédito. Sabe por que não existe crédito? Porque você tem uma legislação que não te permite cobrar. Então ninguém dá crédito. É aquilo que eu falei, a cobrança é aquilo que permite você conceder crédito.
Se eu não posso cobrar, ninguém vai dar crédito. Por quê? Porque, cara, e se o cara não me pagar, como é que fica? Não vou poder cobrar? E o custo do crédito tende a ser maior também, porque não vai se parar de dar crédito. O mercado vai se adequar, mas alguém paga a conta. E é a pessoa que tem o crédito que vai pagar essa conta. O crédito vai ficar muito mais criterioso. Exatamente. Agora, vamos lá. Tem outras tendências aí super positivas. A gente teve aqui no ano de 2024 a inteligência artificial com um volume imenso aí, todo mundo acessando o ChatGPT, outros programas de inteligência artificial, e isso já é algo hoje muito utilizado em cobrança. Tanto para monitorar ligações e entender aquilo que podia ser melhor, inclusive, sem precisar de um humano, quanto em chatbots ou em ligações telefônicas, onde a inteligência artificial é que desenha e determina toda a comunicação com o cliente. Inclusive entendendo quem está do lado de lá, qual é o nível de emoção, tudo isso. Então essa é uma tendência, sem dúvida nenhuma, muito grande e positiva para a cobrança. A outra tendência, também muito positiva, é o que o pessoal tem falado. Tem umas palavras que viram moda, né? Elas sempre existiram, mas cada hora inventam um nome novo, sim, que é a famosa hiperpersonalização do cliente. O que é isso? No fundo, é segmentar o cliente e tratar ele daquela forma como ele precisa ser tratado. Então, quer dizer, eu vou tratar o Thiago diferente do que eu trato a Kim, porque eles são pessoas diferentes, podem ter salários diferentes, podem fazer vendas diferentes, sendo empresas diferentes, e assim por diante. Então acho que essas são duas grandes tendências aí positivas, a inteligência artificial e essa questão da hiperpersonalização. Tá, e aí pegando esse gancho, a próxima pergunta aqui está dizendo que a inadimplência ela exige um certo equilíbrio, né? Então, assim, justamente para não cair nessa questão aí de que daqui 5 anos prescreve a dívida, eu não posso cobrar mais. Isso. Então, a gente quer saber se no curso vai ser abordado de alguma forma, de que maneira que a cobrança pode ser firme e ao mesmo tempo ter a empatia, que é o que você citou lá no início, né? De saber qual é o problema daquele cliente. Exato. E tentar solucionar aquele problema no momento para não vir a ter esse problema no futuro. Uma das coisas que a gente vai falar no curso, quando a gente falar de segmentação, é um pouco entender perfis de clientes. Então, assim, é fato, a cobrança tem que ser firme? Tem que ser firme. Mas, por exemplo, há 20 anos atrás, eu ensinava assim, cobrador, você tem que ser firme, viu? Você não pode deixar o cara falar. Você tem que conduzir a ligação. Isso mudou hoje, não é bem assim. Você tem que ser firme, mas você tem que deixar o cara falar, porque é ele que vai te dizer qual é o momento dele, quais são as condições dele. Então, esse casamento, firmeza e empatia, hoje ele é essencial para a cobrança. Toda a questão de regulamentação que a gente teve lá na Anatel é exatamente porque muitas empresas descasaram essas duas coisas. Fizeram uma cobrança só firme, com ligações excessivas, liga 5 vezes no mesmo dia. O cara diz que vai pagar daqui 10 dias, amanhã você liga para ele de novo e fala, cara, mas eu continuo com minha previsão de pagamento de 10 dias. Né? Então, é um pouco disso. Tá certo. Também, dando um foco agora para o curso que será aplicado, qual a sua expectativa, o que você espera que os nossos associados levem de bagagem desse curso? Eu acho que quando você faz um curso, você tem que estar disposto a interagir bastante, né? Ele não é um curso só de uma mão, ele é um curso que vai estar aberto para perguntas, discussões, compartilhamento de experiências, e acho que o grande objetivo é que dali ele saia com uma visão de que o processo de crédito e cobrança, que ele hoje faz parte, é muito maior daquilo só que ele achava, o que ele tinha, né? E que tem uma amplitude muito grande e uma necessidade de investimento que não é só dinheiro. Investimento pode ser foco, dedicação, tudo isso. Então eu espero que as pessoas que participarem do curso saiam transformadas
positivamente, entendendo o quanto que é relevante esse processo de crédito e cobrança, mesmo para uma indústria que vende sabão, detergente, enfim. Tá Muito certo. bem. Além dos cursos, né, tem aqui uma notícia em primeira mão, que o Tambellini vai estar com a gente também no nosso Integra CISP no mês de setembro. Isso aí. E nesse evento nós vamos sortear aí alguns livros do Tambellini. Um deles será o Mercado de Cobrança e Recuperação de Crédito. Nos dê um breve resumo, Tambellini, sobre esse livro. Esse livro que você comentou é um livro que eu fiz em 2020. Esse livro é um livro que eu, quando fui escrever, eu já tinha tido um primeiro livro, que é o Histórias de Cobrança, de 2017. E aí, quando eu fui escrever esse, eu falei, cara, eu queria escrever um livro, mas eu queria dar participação de referências que eu tive na minha vida para o mercado de cobrança. E eu convidei lá algumas pessoas, 14 pessoas aceitaram, e é um livro onde eu escrevo junto com 14 profissionais conhecidíssimos nesse mercado de cobrança. Cada um fala de um tema específico, mas ele fala sobre todo o processo de cobrança, falando do passado, do presente e também algumas perspectivas futuras. Então, acho que é isso. Muito legal. Tambellini, nós estamos aqui encerrando a nossa conversa. Infelizmente, Pô, o papo já? estava muito bom, Pois né? Foi rápido. Gostaria de agradecer a sua presença, ter aceito o nosso convite. Queria aproveitar e abrir o espaço para você divulgar suas redes sociais. Fique à vontade para falar com o nosso público. Primeiramente, queria agradecer a CISP. A CISP é uma empresa e a gente tem aí uma grande expectativa para esse ano. Principalmente crescer nesse setor de indústrias, que a gente entende que existem inúmeras oportunidades, né, e carências que a gente pode estar ajudando também. Então, queria agradecer a CISP, agradecer ao Adolfo. Desde que eu conheci o Adolfo, tem sido um prazer toda essa conversa nossa. Guilherme, meu sócio, já esteve aqui no podcast. Sim. Eu fiquei devendo aquela vez, estou aqui. Ele era para vir comigo também, agora é ele que ficou devendo. Mas, enfim, queria deixar aí, a gente está hoje... Eu tô no LinkedIn de duas formas. No meu pessoal, então, Eduardo Tambellini, com 2 L's e no final, você me encontra lá. No Instagram, @TambelliniEduardo. No LinkedIn a gente tem também o Tabelando com o Tambellini. Tabelando com o Tambellini no LinkedIn ainda é pequenininho, deve ter umas 1.000 pessoas, eu tenho mais de 15.000. Mas também eu já estou há 32 anos, né? O Tabelando tá 4, né? Então, enfim. E aí o principal toda terça e quinta tem vídeo novo às 9 horas da manhã lá no meu canal do YouTube. A gente tem 2.100 pessoas inscritas. Faz, nossa, só isso. Mas para esse canal não é um canal igual a gente tem canal que fala de filmes, canal que fala de besteiras. Esse canal é um canal focado em crédito e cobrança, ou seja, nichado. Então ele é um canal que traz sempre conteúdo adequado, tudo que acontece no mercado, eu procuro parar, chamar alguém ou eu mesmo falar sobre isso. Então convido você para ir lá no Tabelando com o Tambellini no YouTube, se inscrever e acompanhar nossos conteúdos de novo. Toda terça e quinta tem vídeo às 9 horas da manhã sendo divulgado. E é isso, acho que é isso. A gente deu um foco esse ano aqui, LinkedIn, Instagram e YouTube. Pensamos se a gente ia pro X, pro TikTok, falei, não, nosso negócio são esses 3 mesmo. O arroz com feijão. O arroz com feijão, exatamente. Arroz com feijão. Muito bom. Então, gente, obrigado mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Obrigado. E você que acompanha a gente aqui no Papo Mais, segue o Tambellini, mas não deixe de seguir nossas redes sociais também. Um abraço, até o próximo episódio do Papo Mais.